Meu nome é Roberto. Esse vídeo faz parte da aula 1, que vai falar sobre algarismos. Algarismos romanos, origem e história. De todas as civilizações da antiguidade, a dos romanos foi sem dúvida a mais importante. Seu centro era a cidade de Roma. Desde sua fundação em 753 anos antes de Cristo, até ser ocupada por povos estrangeiros em 476 depois de Cristo, seus habitantes enfrentaram um número incalculável de guerras de todos os tipos, inicialmente para se defenderem dos ataques de povos vizinhos, mais tarde nas campanhas de conquista de novos territórios. Foi assim que, pouco a pouco, os romanos foram conquistando a Península Itálica e o restante da Europa, além de uma parte da Ásia e o norte da África. Apesar da maioria da população viver na miséria, em Roma havia luxo e muita riqueza, usufruída por uma minoria rica e poderosa. Roupas luxuosas, comidas finas e festas grandiosas faziam parte do dia a dia da elite romana. Foi nessa Roma de miséria e luxo que se desenvolveu e aperfeiçoou um número concreto que vinha sendo usado desde a época das cavernas. Eles não inventaram nenhum símbolo novo para representar os números. Usaram as próprias letras do alfabeto. Algarismo e algoritmo, origem e história. É curiosa a origem da palavra algarismo. No ano de 825 d.C., o trono do Império Árabe era ocupado pelo califa Al-Mamun. Ele tinha interesse que seu reino se transformasse em um grande centro de ensino, onde se pudesse dominar todas as áreas de conhecimento. E para atingir esse objetivo, contratou e trouxe para Bagdá os grandes sábios muçulmanos daquela época. Entre esses sábios estava o matemático e astrônomo árabe Mohammed al-Khwarizmi. A ele foi destinada a função de traduzir para o árabe os livros de matemática vindos da Índia. Numa dessas traduções, al-Khwarizmi se deparou com aquilo que ainda hoje é considerada a maior descoberta no campo da matemática, o sistema de numeração decimal. Al-Khwarizmi escreveu vários livros. Num deles, intitulado Sobre a Arte Hindu de Calcular, baseado provavelmente numa tradução árabe de Brahmagupta, o Al-Khwarizmi fez uma exposição minuciosa dos numerais hindus. Este livro foi levado para a Europa e traduzido para a língua latina, que na época era falada pelos estudiosos europeus. O matemático italiano Leonardo Fibonacci, 1180 a 1250, foi o primeiro europeu a usar os algarismos arábicos. O livro em que Fibonacci descreve o novo sistema de numeração é um clássico célebre completado em 1202 que tem o título de Liber Abaci, ou Livro do Ábaco. Até então, os europeus utilizavam os algarismos romanos como o I, que vale 1, o V, que vale 5, e o X, que vale 10. Fibonacci também adotou o zero, que os europeus já conheciam, mas na prática não o empregavam. Apesar de Al-Khwarizmi nunca ter manifestado nenhuma pretensão de originalidade quanto ao sistema, cuja origem hindu ele assumiu como fato, leitores europeus descuidados começaram a atribuir não só o livro, mas a numeração ao autor. Dessa forma, o sistema de numeração ficou conhecido como o de Al-Khwarizmi, ou mais descuidadamente, algorismo, que acabou dando origem ao termo algarismo. O termo algoritmo também deriva do nome de Al-Khwarizmi e significa, de uma forma geral, qualquer regra especial de processo ou operação.
como o método de Euclides para encontrar o máximo divisor comum, por exemplo. A origem do zero. Ao que tudo indica, a noção do zero surgiu na Índia. O uso do zero pelos hindus é registrado no século VII, na obra Brahmasputta-Siddhanta, a abertura do universo, do matemático Brahmagupta. Muitos cálculos efetuados pelos hindus eram realizados com a ajuda de um ábaco, instrumento que para a época poderia ser considerado uma verdadeira máquina de calcular. O ábaco usado inicialmente pelos hindus consistia em meros sulcos feitos na areia, onde se colocavam pedras. Cada sulco representava uma ordem. Assim, da direita para a esquerda, o primeiro sulco representava as unidades, o segundo as dezenas e o terceiro as centenas. No exemplo da figura 3, temos a representação do número 203, ou seja, 2 centenas mais 3 unidades. Sulco vazio do ábaco indica que não existe nenhuma dezena, mas na hora de escrever o número faltava um símbolo que indicasse a inexistência de dezenas. E foi exatamente isso que fizeram os hindus. Eles criaram o tão desejado símbolo para representar o sulco vazio e o chamaram de Sunya, significa vazio. Dessa forma, para escrever o número representado no ábaco de areia, escreviam o 2 para as centenas, o 3 para as unidades, e entre eles faziam o desenho do sulco vazio, para indicar que não havia no número nenhuma dezena. Ao introduzir o desenho do sulco vazio entre os dois outros símbolos, os hindus criaram o zero, que desde aquela época já se parecia com o que usamos hoje. Esses conhecimentos foram transmitidos aos povos árabes, que entraram em contato com os hindus através de atividades comerciais, guerras e conquistas. Por volta do século XV, os árabes invadiram a Europa, para onde levaram, juntamente com seus costumes e conhecimentos, o sistema de numeração que tinham aprendido com os hindus. A obra de Al-Khwarizmi chega à Espanha islamizada no século X. Os símbolos numéricos hindus são adotados pelos comerciantes italianos e propagam-se por toda a Europa. Ganham o nome de algarismos arábicos em contraposição ao sistema numérico romano, ainda utilizado na época. Os europeus, por sua vez, introduziram esse sistema nas Américas quando conquistaram seus territórios e dominaram os povos que neles viviam. Mudança nas escritas dos algarismos. Antes da invenção da imprensa, que ocorreu no século XV, os livros eram copiados manualmente, um a um. Como cada copista tinha sua caligrafia, durante os longos séculos de copiagem manual, as letras e os símbolos para representar números sofreram muitas modificações. Além disso, como o sistema de numeração criado pelos hindus foi adotado pelos árabes e passado aos europeus, é natural que nesse percurso a forma de escrever os 10 algarismos sofresse alterações. Na figura 4, nós temos a forma de escrever os 10 primeiros algarismos em alguns sistemas de numeração. Após a invenção da imprensa, as variações foram pequenas, os tipos foram sendo padronizados, mas mesmo assim as modificações são inevitáveis. No visor das calculadoras eletrônicas e dos relógios digitais, os 10 algarismos são representados como na figura 5. Aplicações dos sistemas numéricos. É bastante lógico que usemos o sistema decimal como base para todos os cálculos matemáticos do dia a dia, pelo simples fato de termos 10 dedos nas mãos. Fica fácil contar nos dedos quando precisamos. Os babilônios utilizavam o sistema de numeração sexagesimal e não o decimal. As medidas usadas para ângulos e para a contagem das horas são heranças do sistema numérico de base 60, usado pelos antigos povos da Mesopotâmia.
Considerada muito prática, a base 60 pode ser dividida por vários números. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 12, sem recorrer ao uso de frações. Seus múltiplos também permitem expressar com facilidade alguns fenômenos físicos. O sistema de frações sexagesimais foi transferido à Grécia e posteriormente para a Europa, sendo até hoje clara a sua influência, que se perpetuou através do hábito de medir o tempo. Uma hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, e os ângulos. O círculo tem 360 graus, que é 6 vezes 60. Computadores usam o sistema binário por um motivo simples. Existem apenas dois níveis de tensão presentes em todos os circuitos lógicos, o nível baixo e o nível alto, que são chamados respectivamente de 0 e 1 por conveniência, para podermos medi-los sem ter que recorrer a um multímetro. O sistema hexadecimal também tem o seu lugar. É a forma mais abreviada de escrever um conjunto de bits. Ábaco, origem e história. O ábaco é um aparelho digital de cálculo simples que permite realizar todas as operações aritméticas básicas. Consiste normalmente de um tabuleiro ou moldura de madeira composto de uma série de cordões ou fios paralelos. Nesses fios são enfiados bolinhas perfuradas que podem ser movidas livremente. As operações são efetuadas mudando-se a posição de algumas bolas em relação a outras, e através de uma complexa manipulação pode-se inclusive extrair raízes. O ábaco, durante milhares de anos, foi o único instrumento que a humanidade possuía para as operações de calcular. Segundo a lenda, o ábaco foi inventado ao redor do ano 2000 a.C. por um mandarim chinês com o nobre intuito de facilitar ao povo fazer contas e assim conhecer o valor das mercadorias que era obrigado a entregar como impostos. Esse mandarim foi degolado por ordem do imperador, pois ao mesmo interessava manter o povo na mais completa ignorância. Na antiga Mesopotâmia, os comerciantes já utilizavam o ábaco. O ábaco também era usado no Antigo Egito, de onde foi para a Grécia e para Roma. Além do número de pedras ou botões, os egípcios utilizavam cores em seu ábaco para facilitar os negócios. Bolas brancas, por exemplo, indicavam crédito a favor do cliente, e as negras registravam os débitos. Um pouco diferente, o ábaco romano consistia de um tabuleiro com diversos sulcos paralelos pelos quais deslizavam pedras ou botões. Seu funcionamento, porém, era semelhante ao do ábaco atual. Essa máquina de calcular antiga tinha um importante papel nas transações comerciais, principalmente lembrando-se que no sistema de numeração greco-romano ainda não existia o zero, o que provocava uma grande dificuldade para o cálculo escrito. A partir do século XII, na Europa, esse sistema de cálculo foi sendo paulatinamente substituído por outros. Atualmente, na China e no Japão, o ábaco ainda é usado na maioria das operações aritméticas. Também em alguns países europeus, como a Grã-Bretanha, e na zona de influência da antiga União Soviética, ainda se usa o ábaco nas operações comerciais. Além disso, e de forma mais generalizada, ele continua sendo empregado no ensino das operações básicas de aritmética.